Gente, nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Thelma Tomás, porque hoje de manhã teve inauguração da nova ponte do Guaíba em Porto Alegre, uma travessia importante, a ponte do Guaíba, que era usada até então já com as suas deficiências devido ao tempo, né, Thelma? E o presidente Jair Bolsonaro esteve, portanto, no Rio Grande do Sul, acho que não foi embora ainda, creio que ainda esteja no Rio Grande do Sul, inaugurando essa obra, né, e também aí mais um trecho da BR-116, a duplicação. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Conte tudo pra gente. Oi, Nunes. Boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha em casa. Pois é, após 6 anos de obras e mais de 15 anos de sonhos, a ponte do Guaíba, a nova ponte do Guaíba, foi inaugurada na manhã de hoje. O presidente Jair Bolsonaro veio acompanhado de seu ministro da Infraestrutura, Tarcísio, e mais alguns representantes do governo federal para inaugurar essa obra. A comitiva chegou aqui e pousou no aeroporto Salgado Filho por volta das 9h30 e desembarcaram todos, como vocês podem observar nesse trecho aí que a gente está exibindo, sem máscaras. E foram recepcionados pelo governador Eduardo Leite, secretários e alguns deputados. Ao longe, apoiadores acompanhavam o desembarque da comitiva presidencial. O presidente posou, inclusive, aí para uma foto com a bandeira do estado do Rio Grande do Sul. As manifestações sobre o não uso do equipamento de proteção individual preconizado pelo Ministério da Saúde ganharam as redes sociais, Daniel Nunes, porque toda a comitiva, tanto nas selfies que fizeram a partir do embarque quanto na chegada, absolutamente sem nenhum equipamento, sem álcool gel, sem máscara, sem nada, aí chegando aqui no estado do Rio Grande do Sul para a cerimônia que iniciou pontualmente às 10 horas aqui em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Teve a execução do hino, né, que é uma tradição aí nos protocolos formais, e a partir disso começaram os discursos e também as manifestações das autoridades convidadas para a solenidade que ocorreu ali nas proximidades do vão novo, né, dessa nova estrutura da ponte do Guaíba em Porto Alegre. A inauguração é chamada de eixo principal da nova ponte do Guaíba, mas apenas 3 acessos são liberados, né, neste primeiro momento, porque ainda falta realizar assentamentos das comunidades que residem nas mediações de Tio Zeca e Areia, comunidades essas que se organizaram hoje em movimento de manifestação, porque terão suas casas derrubadas, né, para que haja a desapropriação da área e a continuidade das obras. Ok, nós estamos aqui conversando ao vivo com a Thelma Tomás, trazendo as informações, né, da vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Rio Grande do Sul para a inauguração aí, portanto, das obras, né, da nova ponte do Guaíba e também a duplicação da BR-116. Como a Thelma falou, teve críticas aí, teve protestos também, teve inclusive reunião dele também com o governador Eduardo Leite, né, Thelma? Exatamente, o governador Eduardo Leite aguardava já pelo presidente Jair Bolsonaro lá no aeroporto Salgado Filho, aproveitou, acompanhou o presidente até o local da inauguração e nessa conversa aí de bastidores já aproveitou também para dar um aperto, como se diz aqui no sul do país, no que diz respeito ao compromisso com relação à compra e à liberação das vacinas, que tema abordado diretamente com o Ministério da Saúde em reunião realizada ontem também, com os governadores e com o ministro Pazuello. O governador chegou, inclusive, a colocar nas suas redes sociais, fez um post no Twitter, dizendo que estava confiante, né, Daniel, que é a palavra que tinha sido assegurada pelo Ministério da Saúde seria cumprida depois de uma conversa mais de perto ali, uma conversa de pé de orelha com o presidente Jair Bolsonaro, que vive oscilando entre as suas posições de aquisição das vacinas e distribuição desse medicamento para a população brasileira, né? Nós separamos, inclusive, aí, falando na inauguração da obra, para voltar para esse tema, um trecho aí, de um vídeo feito pelo colega lá do jornal Correio do Povo, em que mostramos qual é a vista que os motoristas têm a partir da inauguração da obra da nova ponte do Guaíba. A gente vai mostrar agora aí como é que o pessoal... Que vista é essa que vai aparecendo a partir da ida, dessa ocupação, né, da liberação dessa estrutura que foi oficialmente inaugurada hoje às 10 horas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nessa cerimônia com a presença do presidente Jair Bolsonaro, Daniel.
Tem uma pergunta, eu acho bem importante, talvez os telespectadores se façam também. Então, a partir de agora, vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos gerando o nosso NT Sul a partir de Cachoeira do Sul. Quem vai hoje à tarde, amanhã para Porto Alegre de carro, já vai usar, já pode usar, já deve usar a nova ponte do Guaíba, ou a velha ponte com o vão móvel ali do Guaíba ainda permanece em operação e deve ser usada? Sem dúvida, a velha ponte segue ainda sendo utilizada. Na verdade, a primeira liberação ocorre a partir das 16 horas, sentido Eldorado, praias, né, litoral do Rio Grande do Sul. O restante das obras seguem ainda em andamento, apenas 3 eixos, então, que ficam liberados, como a gente tinha informado antes. Esses 3 ramos da interseção com a Freeway devem ser terminados em 2021. A nova ponte não tem o vão móvel, né, e permite, então, que os navios, que é uma das coisas que eu deixei aqui na minha colinha para falar para vocês, que navios passem por 2 vãos, sem interromper o trânsito de veículos e sem também atrapalhar a aproximação dos aviões que pousam aqui no aeroporto Salgado Filho. Agora, eu separei também uma parte da manifestação do presidente Jair Bolsonaro durante a inauguração, durante essa solenidade. Ele não falou muito sobre as obras, Daniel, aproveitou para passar limpo o seu governo, falar sobre ações da pandemia, disse que estamos no finalzinho da pandemia, que os números de óbitos no Brasil estão caindo e que a imprensa não consegue reconhecer nada de positivo no trabalho da administração do governo federal. Vamos assistir. O momento é para nós inaugurarmos uma obra que não começou conosco. Como a grande maioria, Tarcísio, das obras não começaram conosco. Mas nós falamos, nós vamos terminar todas aquelas que forem possíveis de serem terminadas. Que, afinal de contas, né, entre começar uma obra e terminar outra, a diferença, logicamente, tem o trabalho no meio, mas é muito menos difícil e muito mais proveitoso nós terminarmos obras. Porque ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros. Nós não pudemos atuar diretamente na questão do Covid por uma decisão judicial. Agora, desde o primeiro momento, entre outras coisas que nós acertamos, nós falamos do tratamento precoce. E conversei de novo agora com o ministro gaúcho, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Não temos notícias dos nossos irmãos da África, abaixo do deserto do Saara, grande quantidade de óbitos por causa do Covid. E todos esperavam exatamente o contrário. A pessoa com alguma deficiência alimentar, pessoas mais pobres, fossem ser, em maior quantidade, vitimadas. E não foi. Por quê? Porque elas tratam o que há, muito infelizmente, né, a malária. E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? E olhem só, o Brasil começou cada vez mais, vencendo alguns obstáculos daqueles que negavam a hidroxicloroquina, cada vez mais que o número de óbitos por milhões de habitantes, o Brasil cada vez mais vai para baixo. O campo não parou. Tivemos um aumento anormal em alguns produtos, como óleo de soja, arroz, Heinz. O arroz aumentou, Heinz. Agora, é melhor ou menos ruim ter uma inflação do que um desabastecimento. A nossa imprensa só vê defeito na gente. Que pese. Não apontou nada sobre corrupção ainda. Eu sei que é um dever nosso essa questão. Mas isso não acontecia no passado. E nós estamos dando exemplo. Assim sendo, meus senhores, nós, em momentos difíceis, não podemos nos acovardar.
Tem até uma passagem bíblica que fala sobre isso aí. Nós devemos enfrentar os problemas. Devemos, obviamente, em primeiro lugar, levar paz e tranquilidade à população. E não levar o caos. Levar cada vez mais um sentimento de pavor. O que aconteceu no início da pandemia não leva a nada. Lamentamos as mortes profundamente. E assim sendo, nós vamos vencendo obstáculos juntos, porque ninguém faz nada sozinho. Tá aí, portanto, parte do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã na inauguração da nova ponte do Guaíba em Porto Alegre. Thelma trouxe aí várias informações para a gente sobre isso. Obrigado, Thelma, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Nunes. Boa tarde para ti e para quem acompanha a gente em casa. A imagem que apareceu do Delta do Jacuí é um dos convites aí, essa linda imagem, eu, porto-alegrense, que sou, vou puxar a brasa pro meu assado. Quem passa pela ponte nova do Guaíba tem essa beleza aí para admirar. Tá aí, portanto, um novo cartão postal, né? Obrigado, Thelma, aí pelas suas informações.